Meu nome é Genésio Felipe de Natividade, eu sou paranaense, nasci em Mamborê, região de Campo Mourão, nasci em 31 de dezembro de 57. Estudei o primário e a primeira série do ginásio em Mamborê. E lá em Mamborê, na primeira série do ginásio, eu conheci o professor Narciso Pires. Lá ele era o professor Tony. O professor Narciso dava aula de português e nós alunos, acho que no ano de 1973, e nós adorávamos o professor Tony, porque ele, além de dar aula de português, ele fazia o teatro, fazia cenas, pequenas cenas de teatro com os alunos, de todas das séries, dos alunos das outras turmas que não era aluno do professor Tony, iam assistir, pedia para assistir às aulas do teatro. E isso despertava muito o interesse dos estudantes para participar lotava as turmas, ficavam 4 turmas na mesma sala para assistir às aulas do professor Tony. Então eu conheci o Narciso lá em Mamborê, depois encontrei ele aqui em Curitiba, quando eu vim estudar em Curitiba, e encontrei ele numa situação de militância política, porque ele era coordenador da CBA, Comissão Brasileira pela Anistia, Seção Paraná. Isso eu já conheci ele em 78, que eu saí de Campo Mourão para estudar, de Mamborê para estudar em Curitiba. E em Curitiba fiquei estudando, trabalhando. E em 78 eu entrei na Faculdade de Direito, na PUC. E daí comecei a participar do movimento estudantil de combate à ditadura, de luta para a democratização, da defesa da anistia. Já encontrei outros colegas mais velhos que já estavam na Faculdade de Direito fazendo esse trabalho de defesa da anistia ampla, geral e restrita, porque naquele momento no Brasil tinha um debate muito grande na sociedade brasileira, que uns defendiam a anistia que devia ser restrita, e nós defendíamos que a anistia que tinha que ser ampla, geral e restrita, para anistiar todos os perseguidos políticos que moravam no Brasil e que estavam no exterior. Então foi um grande debate, naquele momento, em cima desse tema. E o Narciso Pires era coordenador do movimento pela anistia no Paraná. E fazia reuniões na igreja do Guadalupe, à noite, tinha um tablado grande lá, e fizemos muitas reuniões, e o movimento popular participava, era um movimento incipiente ainda, e alguns parlamentares de oposição. E eu até lembro que em 78, desses encontros, então, não era nem senador, era professor, Fernando Henrique Cardoso, compareceu lá num evento desse promovido pelo Narciso, que comandava a defesa da anistia no Guadalupe à noite. Ele não era nem político, mas estava no movimento também defendendo a anistia, como muitos paranaenses que estavam naquele momento, pessoas de gerações mais antigas, e eu era de uma geração mais nova, que recebia influência do movimento de 68, que a gente ainda tinha, a gente sentia a influência, o efeito dos líderes estudantis de 68. E fui morar na casa do estudante, em 78, e lá na casa do estudante a gente também participou do movimento de resistência, lá de organização da anistia, fazendo trabalho com outros colegas. E morar na CEL era bom porque a gente tinha contato com todos os estudantes das faculdades, da Federal, da Curitiba, da FESP, dessas escolas isoladas que já tinham, não eram tantas igual hoje, mas o movimento era mais fácil da gente se organizar. Então, a casa estudante, nesse período que eu fiquei lá, de 78 a 82, foi um período rico, e a gente fazia trabalho. Eu entrei no departamento cultural lá da casa estudante, da CEL, e fazia parte de ajudar a produzir pequenos jornais, que era feito com estêncil ainda e com mimeógrafo, que era uma maquininha mecânica que hoje é uma coisa de museu. E naquele momento era muito importante, porque era um jeito que a gente tinha de propagar as nossas teses, fazia para espalhar isso no meio universitário. Quais eram essas teses que vocês
Era, reuniam e divulgavam e debatiam. um dos temas era a anistia ampla, geral e restrita. E o outro era para acabar com o 477, que era o decreto que bania estudantes considerados rebeldes das universidades. Então nós defendia. E defendia também melhores condições de ensino. E defendia que os estudantes tinham que participar dos conselhos universitários, porque nos conselhos universitários os estudantes não participavam, eram banidos. E nós defendia que tinha que restabelecer esse direito, ter assento nos conselhos universitários. Então, de 78, daí veio o movimento pela anistia, em 79 aconteceu a anistia, e nós fomos no aeroporto até receber, acho que em agosto de 79, fomos no aeroporto aqui no Afonso Pena receber alguns exilados, e eu lembro que um deles era o Vitório Sorochuk. Nós arrumamos lá e recebemos o Vitório Sorochuk lá no Afonso Pena. Em 79. Nós arrumamos um ônibus em agosto de 79. Final de agosto, quando foi a promulgada a anistia. E recebemos o Vitório. Foi um dia importante, né? Foi um dia importante porque era um reencontro de brasileiros que deviam estar aqui e que estavam no exterior. Nós arrumamos um ônibus. Um ônibus lotou, sobrou vagas no ônibus. Tinha um ônibus, uns 40 lugares, devia ter umas 30 pessoas dentro do ônibus. E recebemos o Vitório e outros exilados, que eu não lembro o nome, mas era um período ainda difícil. Era a abertura política, mas era um período difícil. Era uma anistia, mas era um retorno, mas tinha risco, não era um ambiente tranquilo, era um ambiente ainda de luta política, porque períodos anteriores aqui em Curitiba teve muitas banquinhas de jornais que vendiam o jornal Movimento, o Pasquim, que eram explodidas, eram atacadas à noite. E várias banquinhas aqui do centro de Curitiba foram atacadas nesse período que antecedeu a abertura política. As banquinhas que vendiam os jornais, o Movimento e o Pasquim. Então tinha tensão, né? Tinha risco, assim, a gente sentia, e os estudantes ainda sofriam, nas escolas, tinha sempre um agente da ditadura, do DOPS, que estava lá estudando disfarçado de aluno e era um agente, dentro da sala de aula. Então a gente sabia, e nos movimentos que a gente participava na rua, fizemos vários movimentos, passeatas, que saía da Praça Santos Andrade até aqui na 15, na Boca, e sempre vinha um agente do DOPS com máquina fotográfica, como se fosse um fotógrafo de jornal, e às vezes o pessoal descobria, expulsava, botava para correr, mas eles tinham vários, então tinha uma luta. No meio da passeata eles estavam juntos, como disfarçado de fotógrafo, né? Tirando fotografia para levar para o aparelho da repressão. Então, nesse período... O senhor estava com que idade? 78 eu tinha 20 anos. Então, daí houve a conquista pela anistia. E daí, em 82, teve eleições para governadores, primeira eleição direta para governador. O MDB ganhou em vários estados brasileiros. Aqui no Paraná também houve uma mudança, o Zé Richa foi eleito governador. E abriu espaço, abriu um pouco mais. O governo federal ainda era o governo militar, né, que só mudou em 85. Então, nos estados houve uma abertura, houve uma descompressão assim, do sistema, né? Mas era um período ainda de dificuldade. Para trabalhar, para fazer concurso naquela época, todos tinham que ter atestado de bons antecedentes, que na verdade era um atestado ideológico, era um atestado de caráter político. Quem participava do movimento estudantil e tinha um registro de que fez uma passeata, que era considerado subversivo, não conseguia esse atestado para fazer um concurso público, para qualquer função pública. Então, tinha um medo, um temor das pessoas, dos estudantes, de
ficar marcado na sua vida de estudante e depois, com o profissional já formado, ter dificuldade de arrumar emprego. Então, essa é uma dificuldade que os estudantes enfrentavam. Você fazia parte de alguma organização clandestina? Não, eu me filiei no MDB. No MDB em 76. Quando eu fiz 18 anos, eu fui lá na Pedro Ivo, onde ficava a sede do MDB, e me filiei no MDB, recebi uma carteirinha de filiado do MDB. Isso foi em 76. E teve eleição para vereador em Curitiba, aqui que não tinha eleição para prefeito em capitais naquele período. Eu ajudei o candidato a vereador do MDB, em 76, como voluntário. 76. E 78, quando eu entrei na faculdade, daí eu aproximei dos movimentos estudantis, né? E tinha vários movimentos. Tinha o movimento do pessoal ligado ao PCdoB, a Libelu, né? Que eram os trotskistas, e o movimento 8 de outubro, que era o HP, e outros movimentos. Eu participava de todos, não fui filiado a uma tendência, que a gente chamava na época tendência, né? Não fui filiado a nenhuma tendência, mas era um simpatizante do movimento que todos defendiam a abertura política, defendia o fim da ditadura, né? Então eu ajudava todos. E lá, quando eu morava na CEL, à noite a gente saía à noite pregar cartazes na cidade. Curitiba não tinha esse movimento imenso que tem hoje. À noite era deserto, as ruas, né? A gente saía com várias outras pessoas, com o Geraldo Serachuk, com o Vicente Palhares, que eram estudantes, o Bonaturra e outros colegas, que eram uma geração toda. E a gente fazia a cola de araruta, que era um negócio tirado da mandioca. À noite enchia uma lata de 20 litros, botava um cabo de vassoura e 2 segurando aquela lata e outro com um pincel grande, passava aquela cola no poste e colava um cartaz que dizia anistia ampla, geral e restrita. Colocava na cidade à noite. E 2 ficava, um em cada esquina, olhando para ver se não vinha a polícia militar ou a polícia civil para nos perseguir. Então a gente saía às 6 normalmente. Muitos foram presos nessas coisas. Alguns, eu não cheguei a ser preso, mas alguns foram presos, porque à noite eles viam a gente com aquela lata de cola e aqueles cartazes. A gente, quando aparecia a polícia, a gente escondia os cartazes, largava, e às vezes levava outros cartazes de shows, de outras coisas, para dizer, nós estamos colocando esse cartaz. Mas, na verdade, o trabalho nosso era colocar o cartaz de abaixa a ditadura, que era um refrão nosso, né? Abaixa a ditadura e anistia ampla, geral e restrita. Fizemos muito isso, muitas noites. A gente saía meia-noite, 1h, voltava às 4, 5 da madrugada. Tu dormia que horas? Daí isso a gente fazia na sexta-feira, ou às vezes na segunda-feira, que era um dia que o pessoal achava que não ia ter movimento nenhum, a gente aproveitava para desbaratinar a polícia e pregar esses cartazes nas ruas, nos muros, né? Em tapume de obras na cidade. Foi um trabalho que valeu a pena. Porque hoje o Brasil vive num regime democrático, né? Eu acho que é uma coisa fundamental da vida do ser humano é ter liberdade para escolher o seu destino, né? Escolher o modo de viver. Então nós participamos de uma geração que não se omitiu. Naquele momento era importante para nós, né? Em relação à tortura, o senhor chegou a presenciar encontrar amigos, ouviu relatos? Eu ouvi relatos, jornais, né? Aqui em Curitiba mesmo foi preso o Edésio Passos. Eu lembro que em 75 ele foi preso, acusado de estar ensinando o comunismo para criança, para bebês, porque ele criou uma escola com um grupo de professores intelectuais, uma escola inspirada num filósofo, num professor francês, acho Piaget, e a repressão acusou ele de estar ensinando o comunismo para as crianças. Então, e saiu na imprensa, em jornais, na televisão da época
Ele sofreu muito por causa disso. Ele, a professora Zélia, na época que a esposa dele, sofreram muito essa perseguição e outros, né? E eu lembro que em São Paulo houve um fuzilamento dos militantes do PCB, na Lapa. Eles armaram a cilada e executaram vários militantes numa emboscada feita por aparelho da repressão. Então era um período difícil, E o que fazia vocês, mesmo sabendo desses perigos e das dificuldades, o que os movia a continuar na luta? Era um ideal, né, de mudar o país, de ter direitos reconhecidos, todos ter direito de opinar, né, de ter a sua opinião, né, é o direito de escolher o seu governante, né, que naquele período a gente não podia escolher o seu governante, e o direito à liberdade, né, direito à liberdade e o direito de escolher o seu destino, né, cada ser humano escolher o seu destino, sem a interferência do Estado, né. Depois desse período, depois da Constituição de 88, o senhor já era advogado? Daí eu me formei em 83, né, até em 82. Eu cuidei para não reprovar, militei muito na política, mas sempre cuidei de estudar para passar. Fiz o meu curso de Direito em 5 anos. E em 83 já fui para a advocacia, foi defender pequenos poceiros no interior do Paraná, que tinha um problema fundiário grande naquele momento, e foi criado um programa para regularização fundiária. E eu fiquei no interior do Paraná um bom tempo, viajando, fazendo a defesa de pequenos poceiros. E depois, final de 88, eu fui para o Acre, também defender poceiros. Lá, daí já tinha conhecido o Chico Mendes aqui em Curitiba no encontro. E daí lá no Acre eu fui ser advogado dos seringueiros, do Chico Mendes e de outros poceiros lá que também enfrentavam um conflito fundiário muito grave, né? E defendendo esses pequenos poceiros que viviam da coleta de produtos da floresta e da extração da borracha, né? Continuei, daí fiquei até 91 lá no Acre. Andei na Amazônia, andei em outros estados, mas fiquei sediado em Rio Branco. E sempre foi muito importante a mídia, a comunicação, os meios de comunicação para a defesa, para denunciar a tortura. Tanto aqui no Paraná, nesse período que eu atuei aqui como estudante, como advogado, depois lá no Acre, eu sempre vi que os meios de comunicação, os jornalistas, os profissionais, um repórter, um fotógrafo, às vezes documentam uma coisa fundamental para registrar um abuso, uma arbitrariedade que tá acontecendo. Chegando até a salvar a vida. Salvar a vida de pessoas, né? Então, isso aconteceu lá no Acre e aqui no Paraná mesmo. Então, num regime de liberdade, numa democracia é fundamental os meios de comunicação para poder fazer a defesa, cada jornalista poder escrever a sua opinião, registrar os fatos que testemunha que está ocorrendo no momento naquela comunidade. Então, o que eu aprendi é que o melhor regime é o regime da democracia, o regime que garante o direito do outro discordar de mim, mas jamais excluir o outro pela discordância. O senhor ainda tem essa convicção que esse o melhor regime é o regime de tolerância e de respeito com a diversidade, com a diferença. Que a tortura no Brasil ela ocorreu porque quem chegou ao poder queria excluir o outro, queria excluir os outros, para ter uma visão única da política. E não é assim, o ser humano é diferente. Onde tem duas pessoas, tem diferenças. O Brasil caminhou, melhorou, formalmente nós vivemos uma democracia, mas tem grupos sociais que são excluídos ainda, né? Os grupos sociais que não têm acesso ao saber, que não têm acesso a condições econômicas melhores, ainda sofrem muito no Brasil, né?
E eu acho que é um grande desafio ainda para fazer o Estado brasileiro funcionar com eficiência. O Estado brasileiro não funciona com eficiência porque ainda não passou por um processo de democratização de todas as instâncias das estruturas de poder. Né? O Poder Judiciário está começando a passar por uma esfera de autocrítica, o CNJ está fazendo um exame da conduta dos juízes, está exigindo produtividade, o resultado, o que existe em grandes empresas, que tem que ter eficiência, tem que ter produtividade. O Estado não é um local para dar lucro, mas ele tem que ser eficiente para proteger o direito das pessoas. Nós estamos vendo esse exemplo aí de vindo médicos cubanos de outros países aqui. Você vê um país que tem 200 milhões de brasileiros aqui, nós temos que importar médicos, porque nós não conseguimos perceber que a gente ia precisar de muitos médicos agora em 2012, 2013. Isso é falta de sensibilidade e de previsão de um processo que não é desse ou daquele governo, de insensibilidade de quem está no aparelho estatal, de não perceber que o Brasil ia precisar de tantos médicos, tantas pessoas para atender a área da saúde hoje, que é um fato concreto, não é uma questão ideológica. Mas isso, por que acontece? Porque o Estado brasileiro ainda não conquistou, as pessoas não tiveram o direito de ter esse serviço com qualidade. Só que na hora que tem um acidente, uma urgência, uma emergência médica, mesmo quem tem recurso vai no SUS, porque ainda é o melhor sistema. Atende, que a urgência e emergência é o serviço mais caro na medicina do Brasil. Os planos de saúde cobram todos da classe média, cobra de nós, cobra de quem paga o plano, mas na hora que precisa de uma urgência, de uma emergência, o próprio plano de saúde leva o acidentado, o doente, lá no SUS, lá no sistema público de saúde. Isso é uma contradição. E aí é um direito, é um direito, é direitos humanos, ter saúde, ter assistência médica, direitos humanos. Nossos presídios, nossas cadeias, como estão aí, são violações que diariamente ocorrem. Policiais que ainda têm uma visão do Estado militar, a polícia militar, a própria polícia civil, tem torturadores que ainda estão na ativa e tem a visão de que polícia é para reprimir. Não foi enfrentado no Brasil a questão da visão militarizada da polícia militar. Essa é uma grande questão que acho que a esquerda, talvez por certo preconceito, que foi sempre perseguida pela ditadura, nunca enfrentou isso no Brasil, mas hoje está precisando enfrentar a desmilitarização da polícia militar dos estados brasileiros para poder criar uma polícia cidadã, que ela tenha a visão de proteger o cidadão e não de reprimir. Porque o que nós precisamos? O Estado precisa servir o cidadão. O Estado precisa servir o cidadão. Só que alguns governantes no Brasil se servem do Estado. Se servem do Estado para aquela visão patrimonialista. E como é que vai mudar isso? Com um trabalho de conscientização, de mobilização da cidadania, para exigir eficiência do Estado brasileiro. O artigo 37 da Constituição estabelece 5 princípios, que se o administrador público cumprisse esses 5 princípios, o Estado seria melhor. Quais são esses princípios? Os estudantes de direito constitucional, os professores de direito constitucional sempre colocam isso, que é o princípio da legalidade, da moralidade, da eficiência, da publicidade. Então, são 5 princípios. Tudo tem que ser público. Então, a publicidade, tem que publicar todos os atos de governo, não ficar escondido numa gaveta lá para ocultar do cidadão. Moralidade administrativa. O ato que ser praticado tem que ser um ato que beneficie a comunidade, não seja um ato para beneficiar grupos ou individualmente. Tem que ser moralmente justo, que seja defensável, seja interesse coletivo. E eficiência, porque o ato administrativo tem que ser eficiente, ele tem que dar um resultado positivo para a comunidade. Ele não pode fazer um ato
que não vai ter utilidade para a comunidade. Então, esse é o ponto que falta ainda na administração pública, é ser eficiente. E para ser eficiente e para esses princípios serem cumpridos, há necessidade de fiscalização. E a sociedade ainda, setores da sociedade têm dificuldade de fiscalizar, de compreender esses mecanismos de controle, de ter domínio técnico. Quem fiscaliza é a oposição, eventualmente onde tem, no município, ou na Assembleia, ou o Tribunal de Contas, ou o Ministério Público, em alguns setores que ele fiscaliza, mas ainda não tem uma fiscalização plena que melhore o gasto do recurso público, para gastar naquilo que a população precisa. O Estado brasileiro ele não é eficiente. E, naturalmente, tem pessoas de esquerda que assumiram governos e que estão repetindo erros. E nós temos que fazer uma autocrítica para enxergar isso e para apontar caminhos, né? Nós temos que acreditar que vai melhorar. Agora, para melhorar, nós temos que apontar onde estão as deficiências. O senhor continua afiliado ao MDB? Não, hoje eu estou filiado no PDT. Estou filiado no PDT, não estou... Qual foi a sua atividade no antigo MDB? O senhor chegou a se filiar no PMDB depois? Fiquei um período e depois saí fora. Eu fui só para advogar e fiquei fora. Hoje, a minha militância, digamos, política, é mais uma militância social hoje. Não é uma militância partidária, é uma militância social. Um dever de cidadão de não se omitir, né? De oferecer a minha pequena contribuição para outros, né? Que nós estamos numa fase de entregar o bastão para os mais jovens, né? Mas eu acho que nós temos que contar aquilo que deu certo, aquilo que foi útil e aquilo que ainda precisa ser feito. O Brasil ainda é uma obra que precisa ser feita e nunca vai acabar. Cada vez tem que fazer coisas e surgem novidades, né? Precisam correções de rumo. Porque a vida é assim, né? A gente termina uma missão e já pensa em outra. Conheci pessoas de gerações mais anteriores à minha, né? É o exemplo do Narciso Pires, que continua militante. É uma vida longa de militância. Tem outros que tiveram a militância mais curta, outros que pararam de militar. Cada ser humano tem um ciclo de produção em alguma atividade, né? E não dá para dizer, esse lutou pouco, por que parou? Cada um tem uma vocação, tem um compromisso, e cada um faz a sua parte, né? Se trabalhar um dia já é importante. Agora, alguns trabalham um dia e contribuem bastante. Outros trabalham um dia, um mês, um ano, 10 anos, ou 20 anos, ou a vida inteira, né? Então, eu acho que cada um tem uma vocação. Então, eu acho que tem companheiros que já morreram, outros que estão vivos, estão morando em outros lugares, que deram a sua contribuição. E eu encontro alguns, mas a vida é como uma floresta. As árvores vão estar bonitas, aquela floresta grande, forte, e as árvores vão secando, e outras vão nascendo. A vida é como uma grande floresta, cheia de verde, cheia de flores. Você acabou aquela árvore frondosa, mas vem outras sementes vêm atrás e vão florescendo de novo. A vida é assim. Então, eu acho que no Brasil aconteceu isso também no movimento nosso, né? Eu já passei dos 50 anos, ainda sinto com muita energia para trabalhar, para dar a minha contribuição, e outros pararam, né? E outros continuam e vão continuar. Encontrei gente interessante lá no Acre, quando eu atuei lá bastante, conheci pessoas que também eram da minha geração. A Marina Silva eu conheci lá no Acre, em 88, quando eu estava lá, 89, 90. Andei com a Marina, andei com o Chico Mendes e outras pessoas que estão lá, o governador do Acre, o Jorge Viana, eram da minha geração. Fala um pouco desse período, porque lá a coisa foi... O Acre foi assim, quando eu cheguei no Acre, eu encontrei gente da minha geração, um pouquinho mais velho, mais jovens, e com o mesmo ideal. Já tinham estudado em São Paulo, na UNB,
alguns tinham estudado na UFAC, Universidade Federal do Acre, e o Acre tinha uma influência muito grande do Rio de Janeiro, assim, de liberdade, de defesa da liberdade. E nós participamos de um movimento lá de defesa dos seringueiros, da floresta. Já tinha um movimento anterior, eu cheguei lá, só me enganjei no movimento que já existia. E dei a minha contribuição como advogado de causas de defesa dos seringueiros. Naquela época o Chico Mendes já falava lá, alguns tinham um movimento verde, né, ecológico, e se falava em lançar até um candidato a presidente pelo Partido Verde, o movimento ecológico. E tive a oportunidade de conviver com pessoas interessantes, receber jornalistas estrangeiros que apareciam lá para filmar, para entrevistar o Chico Mendes e outros seringueiros. E houve um movimento político lá nesse período, que culminou depois com a eleição do Jorge Viana, prefeito de Rio Branco, em 92, e depois, em 98, ele foi eleito governador do Acre. E daí rompeu com aquele ciclo da política tradicional e abriu para uma visão mais humanista da administração pública e de conciliar o desenvolvimento econômico com a vocação florestal do Acre. E surgiu ali as reservas extrativistas, que eram a defesa de alguns antropólogos, movimento da Amazônia lá, que defendia que tinha que ter reservas que era para preservar a floresta e dar viabilidade econômica para quem morava ali, que eram as populações tradicionais, seringueiros, ribeirinhos e índios. No Acre vocês lutavam contra os poceiros, que praticamente criaram um estado próprio, né? Uma legislação própria. Isso, lá. Contra a ausência do Estado de direito. Né? Isso, lá a morte do Chico foi a falta de eficiência do Estado. Porque eu vim aqui no Paraná, nós tivemos um encontro aqui em 88, acho que junho, setembro de 88, e o Chico Mendes me falou: ó, Genésio, tem 2 pistoleiros lá que estão me ameaçando e eles fugiram do Paraná. Daí eu localizei, pesquisei aqui no Paraná e localizei 2 mandados de prisões que tinha pela primeira vara criminal de Umuarama. Peguei a carta precatória e levei lá para o Acre para cumprir. E vazou a informação, a polícia não cumpriu as cartas precatórias e eles tramaram a morte do Chico. Então o Estado, e continua pessoas morrendo, né? Por uma questão fundiária, continua morrendo. Só que o Chico deu uma repercussão mundial, porque ele já era conhecido no exterior. Eu cansei de receber jornalistas da Europa, dos Estados Unidos, para falar com o Chico. Que eu tinha um pequeno apartamento lá em Rio Branco, onde era o meu ponto, e o Chico ia lá. Eu tinha telefone e o Chico não tinha nem telefone. Não tinha celular naquela época, não tinha mesmo telefone fixo, era muito difícil, não era todo mundo que tinha, era muito caro. E eu recebia jornalistas para falar com o Chico. Então, com a morte do Chico, houve uma repercussão muito grande, e daí houve uma mudança, mas a questão ambiental não era tratado com a seriedade que é tratado hoje. Você acha que a Marina correu algum perigo? Eu acho que não. A Marina ela é um movimento interessante. Ela abriu eu conheci a Marina lá. Ela tinha vergonha de pedir voto. Ela ela é tímida. Em 88, final de semana, às vezes eu saía lá com ela, com o grupo, fazer arrações, que ele dizia, fazer campanha em bairro, né? Porque Rio Branco era uma cidade de 200 mil habitantes e a Marina foi candidata a vereadora em 88. Foi a mais votada. E ela tinha vergonha. Eu apresentava ela: essa aqui é a Marina, candidata a vereadora aqui em Rio Branco, a nova candidata. Fiz isso em vários lugares, final de semana. E hoje vejo a Marina candidata a presidente, fez 20 milhões de votos. Então, para mim, uma satisfação, quer dizer, uma pessoa da nossa geração, com a proposta de liberdade que ela defendeu também, combateu a ditadura, combateu a tortura e foi para o movimento ecológico, movimento verde, e agora é candidata a presidente, está em 2013 com a posição boa, independente do que vai ser na frente. Ela é uma personalidade que ela representa hoje uma aspiração libertária do Brasil, né? De uma geração de pessoas que quer mudar o país, né?
Tem outros candidatos que vão sair, mas ela é uma pessoa que tem um valor muito forte, né? Ser uma mulher descendente de negra, né, que saiu lá do Seringal, né, Seringal Bagaço, lá em Rio Branco, Seringal longe, e sido senadora, ministra do Meio Ambiente, e é uma personalidade do mundo. Então, isso é uma coisa boa, né? Então, o Brasil oferece essas condições. Por isso que eu acredito que é possível mudar a sua realidade, né? O exemplo disso é o exemplo da Marina. Ela mudou a realidade pessoal dela, porque ela era uma pessoa muito humilde, foi empregada doméstica lá na igreja, e depois estudou, fez na UFAC, se qualificou e continua militando na política como exemplo. Então, eu acredito que é possível mudar. O senhor chegou a ser candidato pelo PMDB? Não foi. Eu fui candidato. Mesmo próximo de vários. Eu fui candidato em 98 a deputado federal aqui no Paraná pelo PSDB, mas era só para preencher as vagas, para ajudar outros candidatos, não tinha chance. Em 98 eu saí candidato. O senhor chegou a se filiar ao PSDB? PSDB. E agora está no PDT? PDT. E tem alguma militância dentro do partido ou só é filiado? Eu sou filiado, não tenho assim, não exerço a atribuição de cargo. Lá no Acre, quando eu estava 1 ano no Acre lá, veio alguns, você tem que ser candidato a governador. Daí eu me assustei. Me assustei porque eu ficava muito vulnerável. Primeiro que eu tinha chegado lá, eu era um sulista. No Acre lá era muito... fisicamente a gente é muito diferente, a fala muito diferente. E tinha um confronto muito grande lá, né, com os fazendeiros, donos de seringais, pessoal que desmatava e colocava gado. E eu defendia o pessoal que era o seringueiro, que era contra esse pessoal. Então eu ficava muito vulnerável, a risco até, né? O senhor chegou a ter medo, então, pela sua vida? Quando eu estava lá no Acre, foi um período difícil. Período difícil, não dava para sair, a gente só trabalhava, não se expunha, não podia ir num bar, num restaurante, quase a gente não saía porque tinha risco. Mas o senhor saiu aqui do Paraná com toda aquela vigilância, aquela atividade, foi lá e viveu tudo isso de novo? Lá foi difícil também, porque lá o Estado, aqui a abertura chegou antes, lá chegou depois. Amazônia, então, porque o status quo anterior ele demorou para ser desmontado. Então era um risco mesmo. E o Estado é muito frágil lá na Amazônia, de modo geral. É muito frágil. É muito frágil. Então, quem destoa do esquema tradicional fica mais exposto. O senhor mudou com sua família, todo mundo? No final minha mulher estava lá, O senhor tem filhos? Hoje eu tenho 2 filhos, tenho um com 19 anos e outro com 14. Naquela época eu não tinha filho. O Acre hoje o estado está bem tranquilo, acho que está melhor que o Paraná para viver. Está pacificado, moralizou. Na época que eu estava lá, tinha um deputado lá que depois foi preso, condenado, porque mandou executar pessoas, que é aquele famoso lá da motosserra lá. Então, e o Chico foi morto lá, e outros seringueiros foram mortos com a complacência de autoridades, de gente da própria polícia. Lá no Acre, o Chico Mendes ele estava sendo perseguido pela própria polícia, que antes da morte dele houve um debate, o delegado da Polícia Federal acusou o Chico, e eu defendi o Chico, teve algumas ações possessórias, e acompanhei ele lá, mas em processo de IPM militar, não. O Chico respondeu junto com o Lula, em 80. Eu atuei no processo depois, porque o Lula foi fazer um comício lá em Brasileia, e daí teve uma reunião grande lá, e o Chico estava lá, e o Lula falou nesse comício, está na hora da onça beber água. E na volta os seringueiros foram embora e executaram um fazendeiro. E daí foi isso em 80, acho que julho de 80. E daí o Chico Mendes, o Lula e o João Bronzeado, que era um sindicalista lá em Brasileia, foram denunciados por um IPM militar em Manaus, pela Lei de Segurança Nacional, que eles queriam enquadrar o Lula e o Chico nessa morte desse fazendeiro. Foram presos mais de 200 seringueiros, foram torturados
ficaram na água até o pescoço. 80? Em 80, que era a época da ditadura ainda. E forte lá, difícil, de ficaram presos e tiveram que confessar crimes que não cometeram. E depois, em 88, em 98, 99, eu fiz o júri. Desses mais de 200 seringueiros, 34 foram denunciados por homicídio qualificado. E em 98, 99, eu fui no Acre lá fazer o júri e defender esses seringueiros. 16 já tinham morrido, acho que sobraram 16. Eu fiz o júri de 16 seringueiros junto com 2 colegas lá do Acre. Todos foram absolvidos por falta de prova, mas eles ficaram presos durante semanas e com água, sendo torturados dentro da cadeia lá em Brasileia. Isso nessa época da ditadura. Foi em 80. O senhor então não chegou a ser preso? Eu fui preso como estudante aqui na época eu apoiei greve de professores, acho que 80, 81, acho que até o Narciso foi preso, o Benedito Trindade e outros. Eu lembro que nós fomos presos e fomos tudo no DOPS, ali perto ali no Palácio São Francisco. E acho que o bispo Dom Macir, Dom Ladislau Bianarski, que foi lá para interferir, para soltar nós lá. O senhor estava junto com aquele pessoal que foi preso? Estava junto, um grupo de estudantes e professores, que nós enfrentamos a polícia militar ali na Cândido Abreu, em frente, antes da prefeitura ali. Foi a única vez? A única vez. E o que aconteceu? Foi quanto tempo? Nós ficamos, acho que 6 horas presos. E daí eles soltaram nós. Né? Preso, responder, inquérito militar, isso aí nunca não cheguei a responder. O que incomoda é ver que o Estado não funciona. E o Estado não funciona quando você vê tortura, por exemplo, de preso comum. Então, essa é uma coisa que já tinha na época da ditadura, hoje tem com outra dimensão. Mas o ser humano é o mesmo, né? É o mesmo os valores, né? Então, essa é uma questão, eu acho, grave, que é a tortura, né? Quer dizer, a pessoa ser torturada, ser espancada. Existe isso fisicamente e moralmente, né? No Brasil a gente sabe que acontece. Quem tortura, tolera a corrupção. Porque são violações de valores universais, né? Se a pessoa que pratica a tortura, tolera a corrupção também, uma coisa normal. E como mudar isso? Eu acho que é uma luta, não é um trabalho. Eu tenho encontrado amigos, pessoas da minha geração desanimados. Tenho encontrado gente desanimada. O Brasil não tem jeito. Escutando essa expressão, mas eu acho que é uma questão de a gente acreditar. Tem que todo dia é um dia novo, né? Um dia que pode ser diferente. É um trabalho, eu acho que as gerações novas aí que a gente ouvia dizer, não vai, agora não vai ter mais mobilização, não vai ter mais passeata, mas mês de junho no Brasil aí foi um exemplo de mobilização grande, né? É diferente, é outro jeito. Não é o jeito que a gente fazia passeata, mas é um jeito muito mais eficiente. Atinge milhões de pessoas em poucos minutos. Então nós trabalhávamos com mimeógrafo, um cartaz para carregar na mão e tinha que convocar escondido. E a lata de... A lata de araruta lá para poder fixar à noite. Então, hoje a pessoa faz no computador, quer dizer, é muito mais barato hoje fazer isso. Naquele tempo você tinha que fazer um plano para reunir 10 pessoas, só para marcar uma reunião era difícil, porque você tinha que fazer uma reunião onde não entrasse nenhum infiltrado. Então era um trabalho difícil, dias você tinha que planejar para fazer uma reunião, para daí na reunião estabelecer como é que você ia fazer, o que ia fazer, para depois uma segunda, terceira reunião tomar uma medida prática, para sair com a panfletagem, montar, daí tinha que fazer o texto, o mimeógrafo, aprovar o texto, comprar daí a cartolina, aquele papel, aquele rolo, bobina de papel, que nós usávamos muito aquela bobina de papel, que era barato, bobina grande de papel meio marronzinho que a gente fazia com um pincel, as palavras de ordem, e escondia ali no Dunk, que hoje está abandonado, aquele prédio ali que é diretor acadêmico, Nilo Cairo, do pessoal da Medicina da Federal. Aqui
Ébano Pereira, acho que é aqui. É o ponto ali, hoje está abandonado esse predinho. Ali era um ponto que a gente fazia reuniões ali, às vezes domingo de manhã, sábado de manhã, com o pessoal, estudantes, pessoal da medicina e outros, né? Até um que hoje é médico aqui, trabalha na prefeitura de Curitiba, o Vitor Moreschi, é um que participava muito conosco aí. Fez algumas reuniões com ele, o outro que morreu no acidente ali em Almirante, o Wilson Pienegonda. Nós fazíamos reuniões para discutir, ele era o professor nosso, e mais um grupo, fazia reuniões para discutir Marx, discutir teorias marxistas, fazia reuniões de 5, 6 horas, com direção ali, falar, fazer inscrição, tudo com uma disciplina assim, para poder todo mundo falar, ficava a reunião de 5, 6 horas. Hoje eu vejo que não tem isso mais, né? Você sair de manhã e ficar uma reunião ali das 8 da manhã até as 2 da tarde. Fazia isso muito e fizemos isso aí. Não tinha outro tipo de atividade. Você tinha para fazer como estudante ir no cinema, e no teatro, que tinha alguns shows que tinha, mas não tinha shopping, não tinha clubes de serviço, a gente era excluído aqui da cidade, e não tinha internet, né? Hoje tem uma concorrência muito grande. Então mudou. Você não pode querer comparar o que a gente fazia naquela época com o jovem que faz hoje. Só que os jovens estão ligados. Eu acho que os jovens estão ligados. É que eles não acreditam na via tradicional. Eu acho que eles estão conscientes disso, né? A questão é mobilizar. Mobilizar para coisas bem específicas. Eu até vi nessa última passeata que teve que teve aqui em Curitiba em junho, eu tenho escritório perto, fui ali de curioso para olhar. E vi as jovens, moças, eles com cartolina, fazendo a palavra de ordem embaixo, no local ali, antes da passeata. Cada um escrevia um. E daí eu vi crítica, não, mas eles não estão com palavra de ordem, porque antes a gente fazia a palavra de ordem e era aquela. Agora não, cada um faz a sua. Faz a sua, mas no conjunto eles têm o mesmo objetivo. Mas cada um tem a sua individual, né? E qual foi a sensação? Você viajou no tempo? Eu vi ali, fiquei com vontade de entrar, mas acho que eu estou meio velho, acho que eu não vou entrar. Mas o meu filho participou, ele foi... meu filho participou, de 19 anos participou. Foi na passeata. Daí a minha mulher, a mãe dele ficou preocupada, vai lá, vai dar confusão. Eu falei, não, vai lá. Depois dei carona para ele e para as amigas que foram na passeata, para ir para casa. Outras mães e pais também preocupados, mas todos foram a maior tranquilidade. Voltaram, gostaram da experiência de se sentir cidadão ali, de influir na vida política do país, né? Até o meu filho mais novo, ele fez um trabalho na escola, que é essa história do Chico Mendes, que eu atuei, eu não falo, né? Basicamente eu não... Porque o Chico era muito meu amigo, e eu nunca quis usar isso para... Porque até vou em algum lugar, às vezes as pessoas falam, você foi advogado do Chico Mendes. Eu me trato como se eu fosse fez... Não é... Eu nunca quis usar isso. E daí na escola, o Luiz Eduardo foi fazer um trabalho e caiu o meio ambiente e era para falar sobre o Chico Mendes. E daí ele fez o trabalho e a professora viu, porque daí ele tinha referências, material que eu tinha, jornais, algumas revistas que eu tinha desse trabalho em casa. Daí eu cedi, ele fez o material, levou lá. Que curso que ele faz? Ele está terminando o fundamental, o quinto, oitavo aí. E daí ele fez um trabalho na escola. E daí o trabalho dele ficou bom, ele ficou alegre, porque a professora falou, aqui você tem fonte em casa para fazer o teu trabalho. E foi bem no trabalho, ficou todo orgulhoso por ter esse material em casa para fazer o trabalho. E qual é a sensação como pai, como alguém que participou de ver uma geração mais nova valorizando, né, esse trabalho? Eu acho que é uma coisa gratificante, né, que você fez aquilo que era o certo, né? Você fez o que era o certo, não se omitir no momento que tinha que atuar. Eu tive a chance de fazer esse trabalho político, essa militância política e a militância
ecológica, né? E eu participei no período que eu achei que devia, e se puder continuar participando, eu vou participar. Você tem algum arrependimento? Não, tudo que eu fiz eu faria de novo. Podia ter feito diferente em alguns casos? Não, Essa história do Chico Mendes de que o Estado não cumpriu, né, os mandados contra os pistoleiros que o estavam ameaçando. Será que se tivesse, enfim, não sei, o que passa pela sua cabeça se o senhor tivesse feito uma outra medida ou denunciado alguma coisa? Eu peguei os mandados de prisão aqui no Paraná, fui para o Acre. Eu acho que foi no dia 19 de setembro de 88. No dia 26 de setembro de 88, eu estava em Rio Branco, que era uma segunda-feira, acho que cheguei lá num domingo. Encontrei o Chico Mendes lá em Rio Branco e o Dom Moacir Greque, que era o arcebispo lá do Acre e do Amazonas, sul do Amazonas. E junto com o Dom Moacir Greque e o Chico, nós fomos na Polícia Federal e entregamos a ordem de prisão para o delegado da Polícia Federal. E a polícia não cumpriu o mandado naquele prazo, porque eles depois alegaram que, como nós tínhamos levado uma carta precatória entregue direto para eles tinham que ter um documento oficial. O outro documento, na verdade, isso retardou o cumprimento da ordem e não foi cumprido. E nós cumprimos, e quando nós estávamos saindo da Polícia Federal, o Darli, que era o que foi o mandante da morte do Chico, estava tomando uma cerveja em frente ao Departamento de Polícia Federal lá em Rio Branco. Uma pampinha estacionada, que era o carro dele, e ele tomando uma cerveja e olhando para nós lá, olhando para o Chico, e daí o Chico ainda falou, olha ali, olha o Darli. Daí falou, queria voltar para avisar o delegado, para prender o Darli que estava em frente à Federal. Daí eu falei, Chico, não vamos voltar não, senão ele vai desconfiar. Vamos no hotel ali, falar do hotel. No hotel estava hospedado uma professora daqui de Curitiba, que ela ajudou muito o Chico, que é a Maria Alegrete. E daí a Maria Alegrete, fomos no apartamento do hotel da Maria Alegrete e de lá ligamos para o delegado, avisando que o Darli estava em frente à Federal. Mas ele não tomou nenhuma medida. Depois nós descobrimos que o Darli ele era um prestador de serviço da Polícia Federal. Ele era um informante da Polícia Federal. Tinha sido informante. Lá atrás, quando o Chico foi processado pelo IPM, Inquérito Policial Militar em Manaus, o Darli tinha sido ouvido como testemunha informante da acusação contra o Lula e o Chico. Então, em 88, quer dizer, o aparelho policial estava funcionando naquele sistema antigo, entendeu? Por isso que eu digo que o Estado brasileiro ele falhou e continua falhando, né? E eu acredito que o Brasil está num processo de mudança, há uma inquietação, uma rebeldia positiva. Quem está no poder, não interessa quem seja, se é de esquerda, de centro, quem está no poder tem que colocar as barbas de molho para atender às aspirações da sociedade civil. Porque os jovens não estão tolerantes para aceitar bandalheira no país e vão exigir qualidade. Tem pessoas muito boas, novas gerações aí, que querem mudanças. Na época do governo Collor, houve uma geração que foi para a rua, caiu um governo. Só que essa geração do Collor que foi para a rua, eu vejo que eles envelheceram. Então, a maioria já está estabelecido com seus padrão de vida bom, esse pessoal que foi para a rua, mas tem gerações mais novas, gerações de 25 anos, 15 anos, 18 anos, jovens de 12, 13 anos aí, já têm muita consciência, estão muito ligados naquilo que está acontecendo por causa das informações que eles recebem. Então, o que acontece hoje no Brasil? Que eu vejo, quem está no governo, acha que está no governo, que o período dele é 4 anos ali, mais 4 para continuar no governo, mas a realidade hoje é outra. As pessoas precisam de oportunidade de trabalho, precisam de espaço, tem a juventude que não tem recurso
e quer ter recurso, quer ter acesso aos bens materiais e culturais do país, e vão atropelar. Quem não se adequar vai ser atropelado. Quem está exercendo o mandato eletivo, se não incorporar essas forças novas da sociedade, vai ser atropelado. E é bom que isso aconteça porque vai oxigenar, vai melhorar a qualidade da vida no Brasil. A qualidade das lideranças, né? A qualidade das lideranças. Eu acho que as lideranças precisam se reciclar. Como tem lideranças que não vão mudar, vão vir lideranças novas e vão ocupar os espaços. E isso eu acho muito positivo, muito saudável que isso ocorra. O senhor está otimista? Eu acredito que vai ter mudanças boas, né? Ao contrário de alguns da sua geração, o senhor está otimista? Eu acredito que vai ter mudanças positivas. O que nós não podemos é ficar acomodado. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.